Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje vou passar para vocês 10 passos de como é que a gente consegue lidar com o despertar espiritual de maneira mais construtiva e mais equilibrada, tá? O primeiro passo seria a aceitação. A gente deve aceitar e deve reconhecer esse processo de despertar espiritual na nossa vida, mas não só em momentos específicos, ligados à espiritualidade propriamente dita, de uma forma mais objetiva, seja em leitura, seja falando do assunto, seja em estados alterados de consciência, mas a aceitação da espiritualidade, a aceitação do despertar no nosso dia a dia. Aceitar e reconhecer o processo do despertar espiritual como uma transformação natural da nossa vida. E é importante entender que esse processo do despertar, essa aceitação do despertar espiritual, é muito comum que traga um desconforto para a gente no início. Mas esse desconforto ele é um primeiro passo em ascensão ao nosso crescimento pessoal e ao nosso crescimento espiritual. Beleza? O segundo passo seria um autocuidado mais profundo. Durante o processo do despertar espiritual, é muito comum que emoções muito intensas possam atingir a nossa mente, o nosso corpo, a nossa psique. E é por isso que eu digo para vocês que nesse momento é importante que vocês priorizem práticas de autocuidado, como meditação, principalmente a meditação da atenção plena, que trabalha o corpo e trabalha a mente. É um tipo de meditação um pouquinho mais fácil de se compreender, de entender o processo, pelo menos para quem está começando. Então, meditação da atenção plena, alimentação adequada, exercícios físicos que ajudem também a equilibrar a tua energia, que ajudem a equilibrar o teu sistema energético. O descanso adequado também é importante, que você durma bem, que você tenha uma boa noite de sono reparadora. Então, processos como meditação, contemplação da natureza, reflexão profunda, quando você está em casa, sentar um pouquinho para fazer um apanhado geral do que você fez ao longo do dia, como é que você se comportou, mas de uma maneira sem julgamento, é sempre muito importante. E então, quando a gente fala de autocuidado, é importante que vocês meditem, contemplem a natureza ao redor de vocês, façam reflexões, se alimentem de uma maneira mais saudável e descansem de uma forma reparadora. Tenham uma boa noite de sono. Isso é muito importante para equilibrar o seu nível de energia. E a terceira dica que eu dou para vocês nesse processo de despertar tem a ver com a contemplação que eu acabei de falar, que seria a conexão com a natureza. Quando a gente entra em contato constante com a natureza, isso ajuda de uma forma muito direta para que a gente consiga harmonizar as nossas energias. Isso promove um sentimento de tranquilidade, um sentimento de aterramento, de ancoragem, e isso tudo nos traz mais paz interior, nos traz mais conexão com a Terra, tanto quanto com o elemento Terra, quanto com o planeta Terra propriamente dito. E então, práticas como caminhar descalço, ou então simplesmente encostar a sola do pé na terra, na areia, isso tudo faz com que você tenha um pouquinho mais de contato com a natureza, porque quando a gente caminha descalço, a gente tem um contato muito direto com a energia da Terra, com a Kundalini que está na Terra, e isso é muito importante para ativar o nosso processo, nosso sistema energético como um todo, tá? Então, respirar ar puro, observar o sol nascer quando puder, ter contato com o sol da manhã, que é rico em prana, tudo isso é extremamente revitalizante e importante no processo de despertar. Beleza? O quarto tópico que eu separei para vocês é que a gente consiga explorar nossos medos, nossos bloqueios. E por que isso é importante para o processo de despertar espiritual? Porque quando a gente traz à tona os nossos medos profundos, os nossos traumas, de uma maneira leve, saudável, né? Simplesmente observando sem julgar, nesse momento, quando a gente reconhece e traz à tona, isso é importante para liberar esses próprios bloqueios. Isso é importante para a gente reconhecer o que existe de obstáculo no nosso caminho, e reconhecendo que existe um obstáculo, a gente consegue transmutar esse obstáculo, transformar esse obstáculo até de uma forma estoica, como os mestres do estoicismo na Grécia Antiga e na Roma Antiga nos dizem. Quando você encontra um obstáculo no caminho, é uma oportunidade de crescimento, de transformação. Então, tente perceber os seus medos e seus bloqueios internos e pegue esse medo, pegue esse bloqueio,
transmute a energia disso e se utilize para o despertar espiritual, para o crescimento espiritual. E você pode fazer isso de várias formas. E uma dica que eu dou para vocês é que vocês procurem exercícios de programação neurolinguística, de PNL, que trabalha de uma forma muito objetiva o teu comportamento e como é que você pode transformar esse comportamento, seja na PNL pela ancoragem, também pelo reenquadramento, né? Em inglês é reframing, meu inglês não é muito bom, mas esse reenquadramento ele faz com que você perceba um objeto de uma forma diferente, simplesmente pela borda. Quando você pega um quadro, dependendo da borda, do frame que está naquele quadro, você vai interpretar de uma maneira. Ou seja, a forma que você encara aquele objeto, a forma que você coloca a moldura, uma moldura num sentido quase que espiritual e psicológico, naquilo que você está enxergando, seja naquele problema ou naquele medo, aquilo ali vai facilitar o processo de transformação. Tá? No meu curso lá do chakra raiz, do chakra Muladhara, o chakra da terra, eu tenho vários exercícios de reenquadramento, de ancoragem, de PNL, mas quem não quiser adquirir o curso é tranquilo, vai na internet, procura um pouquinho que você vai achar alguns e não é nada muito complicado. Na verdade, são exercícios simples, mas que ajudam bastante nesse processo de transformação. Um quinto ponto que eu coloco para vocês, que é extremamente importante nesse processo do despertar espiritual, é que você estude, que você busque sempre autoconhecimento sobre espiritualidade. Isso é muito importante, seja falando de chakras, de bioenergia, de projeção astral, dos processos do despertar espiritual como um todo. Tudo isso é importante para a tua jornada, para a tua busca. Esse autoconhecimento ele é essencial para que você compreenda as suas emoções, para que você compreenda os seus padrões de comportamento e os teus propósitos espirituais. Então leia, assista vídeo, converse com os amigos, adquira todo tipo de conhecimento espiritual, porque isso é muito importante para que você mude o teu padrão vibratório, o teu padrão vibracional. Mesmo que você já seja alguém voltado à busca do autoconhecimento no sentido meditativo, é importante que você leia também, porque isso vai saturar a sua mente. Quando a sua mente estiver mais saturada pela busca do conteúdo espiritual, você consegue empreender um movimento mais profundo ainda. Beleza? Um outro ponto que eu digo para vocês que é muito importante, né, um sexto ponto, seria para vocês tomarem um pouquinho de cuidado com as energias externas durante esse processo de despertar espiritual. Tá? Você pode se tornar um pouquinho mais sensível às energias de outras pessoas em ambientes pesados, ambientes complicados. Então tenha sempre bastante cuidado nos locais que você vai, nas companhias que você tem, seja na sua casa ou fora da tua casa também. E é por isso que é muito importante que você desenvolva técnicas de proteção energética, seja por visualização de luz, seja por barreira energética, escudo energético ao seu redor. Para quem gosta de banho de erva, cristal, também ajuda bastante. Tudo que é externo, como cristal, erva, os locais que você frequenta, vão sempre ajudar bastante. Mas o processo do teu contato íntimo, esse sim que é o norteador. Então, procure de uma forma íntima aquela pessoa que te traz uma boa energia. Porque você vai fazer uma troca muito mais profunda quando você tem contato com alguém. Principalmente se você trouxer para a tua casa, então se você bater papo diariamente. Então, preste atenção nos ambientes que você vai e nas pessoas que você conversa ao longo do dia. E, se possível, faça o que eu disse para vocês. Técnicas de energização, técnicas de proteção, banhos de erva, cristais, tudo isso vai ajudar um pouquinho. Mas é o que está dentro de você e essa relação que você estabelece com o que está ao teu redor que é o mais importante. Então, muito cuidado onde é que você vai e com quem você conversa. O sétimo item que eu coloco para você é a questão do desapego. É muito importante no processo de despertar espiritual que você frequentemente procure se desapegar das crenças limitantes que estão ao teu redor. Você pode até achar assim, eu não tenho apego a nenhuma crença, mas a gente sempre tem um pouquinho de apego a alguma coisa específica. Quando eu digo crença limitante, não é religião, é algum dogma que a gente tem autocentrado, né, no nosso ego, principalmente aqui no Manipura, no terceiro chakra, que é o chakra do ego mais autocentrado. Então, ele é muito responsável por esses apegos a crenças limitantes. Ele e os chakras abaixo também, tá? Então, vamos prestar atenção
que essas crenças, muitas vezes, elas estão quase que invisíveis permeando a nossa vida. E é importante que a gente refaça esse movimento de autorreflexão de uma forma contínua, tentando identificar todo tipo de crença que nos move desde o momento que a gente acorda de manhã, levanta da cama, toma o café da manhã, até o momento que a gente vai dormir. Porque esse processo do despertar espiritual, ele exige realmente que a gente se desapegue de todas as crenças. É claro que não dá para se desapegar de 100%, mas que a gente consiga fazer esse movimento prestando atenção nos relacionamentos que não contribuem mais para a nossa evolução, para a nossa transformação, para o nosso despertar. Então a gente, nesse movimento do dia a dia, a gente tem que aprender a se libertar do que não serve mais para a gente, permitindo que novas energias entrem. Eu não estou falando que você tem que se libertar abandonando todos os amigos que não falem diretamente do despertar, porque você vai ter amigo na tua vida que vai achar isso papo de maluco, tá? Pessoas da família também, não estou falando isso. Você tem que entender que o despertar vai muito além do conteúdo espiritual mais formal e das vivências parapsíquicas. O despertar tem a ver com o contato íntimo de cada um e como é que você procura melhorar o mundo à tua volta. Então vai ter muita gente aí que não vai falar de despertar espiritual, mas você percebe que ela é muito importante para a tua vida, porque é uma pessoa que tem amor, que tem tranquilidade, que tem carinho, que ela te traz à tona, ela coloca dentro de você uma ferramenta que já é sua, que potencializa cada vez mais o teu lado mais positivo. Então, quando eu digo para você abandonar as pessoas ou as coisas que não te servem mais nesse sentido, é tudo aquilo que está te atrapalhando no caminho dessa jornada espiritual, tá? Então perceba com muita clareza o que te atrapalha, mas não como obstáculo transformador, mas aquilo ali está te atrapalhando, está te emperrando, está te puxando para baixo, está abaixando tua energia, está te deixando negativo, coloca de lado, aí eu acho que é uma boa, tá bom? E a 8ª dica que eu dou para vocês é que vocês tentem estabelecer uma conexão mais profunda com o eu superior, com o Atman, com a centelha divina que está adormecida dentro de todos nós. E para que você faça isso de forma eficiente, é importante que você fortaleça a sua conexão com o eu superior, com a verdade interna que está dentro de cada um de nós. E você busca essa verdade pela intuição, pela orientação do teu próprio guru interno, tudo isso sem depender de fontes externas. E como é que você faz isso? Como é que você não depende de fontes externas? Repetindo, já falei no outro tópico, práticas como meditação e contemplação silenciosa. Contemplação silenciosa tanto da mente, quanto do corpo, quanto da sua própria presença, porque você é muito mais do que a mente e o corpo, você é a presença eterna e subjacente da divindade cósmica que está dentro de todos nós, a presença do ser. E então busque no silêncio, busque na meditação e na contemplação esse contato com a sua centelha divina. Somente encontrando a centelha divina, somente dissipando as nuvens que estão ao redor da ignorância que está dentro de todos nós, né? Ignorância no sentido de encobrir a verdade do sol que está no nosso interior. Quando a gente consegue dissipar essa nuvenzinha, pelo menos que seja um pouquinho, a gente percebe que todos nós somos centelhas divinas. E quando a gente percebe isso, a gente não vai mais precisar 100% de buscas externas, de mestres, de alguém que nos oriente, por mais que isso seja importante, por mais que seja importante você assistir um vídeo aqui, você ter um mestre na academia de yoga, ou então um grupo esotérico, tudo isso pode ser importante para uma pessoa, mas pode não ser para outra. Mas é legal se você quer essa busca, se você tem um mestre de Reiki, um mestre no centro espírita, em algum local que você vá, mestre no sentido que ajuda a extrair o melhor de você, isso é importante. Mas nessa busca da centelha que está dentro de nós, quando você faz essa busca de uma forma muito profunda e muito íntima, você tem que ter um momento que você perceba que você não precisa de ninguém. Você não precisa de nada externo para te mostrar o que está dentro de você, que está no teu interior. Isso é muito clichê, mas é uma das verdades mais fundamentais, mais importantes dentro do processo espiritual. Dentro de cada um de nós está a verdade. Dentro de cada um de nós está todo tipo de resposta, porque nós somos uma centelha do Criador. Nós temos todas as respostas na nossa alma, no nosso espírito, na nossa consciência.
na nossa presença divina. E uma outra dica, a nona dica, essa foi a oitava, agora é a nona, que é muito importante no processo do despertar, é que a gente cultive a paciência. O processo do despertar espiritual é um processo muitas vezes complicado, que ele não acontece da noite para o dia. Ele tem muitas reviravoltas na vida da maioria das pessoas. Então você tem que respeitar o teu tempo e tem que entender que cada fase tem a sua importância. Você não tem que procurar acelerar o processo. Você tem que ter paciência, tá? Então mantenha-se no presente, mantenha-se tranquilo e silencioso aqui no agora, porque o processo mais importante é que você tenha paciência e não procure apressar os resultados. É muito comum as pessoas ficarem até mais ansiosas no processo de despertar espiritual, porque é um mundo novo, cheio de coisas maravilhosas, de insights, de intuições. Então, é normal que você queira chegar no final do caminho, mas eu vou dizer para vocês que não existe final do caminho. Nesse processo de despertar, de expansão, é um processo infinito, cíclico, que a gente está apenas começando, Eu diria para vocês que não tem nem começo. É uma coisa muito filosófica, muito abstrata, mas se a gente colocar pontualmente aqui como seres humanos encarnados na matéria, a gente ainda está muito longe do caminho para que a gente consiga despertar como espíritos cósmicos, mas não é por isso que a gente tem que parar de tentar, tá? Então tenha paciência, porque as coisas vão acontecer no seu tempo certo. E agora a dica número 10 que eu dou para vocês aí no processo de despertar espiritual, por mais que eu tenha dito que você tem que procurar a resposta somente em você, na sua centelha divina, que você tem que separar um momento para isso, é importante também para algumas pessoas separar um tempinho para que você consiga buscar apoio emocional em amigos, em familiares, até em profissionais para quem necessita. Isso tudo é importante, tá? Parece paradoxal, porque eu falei para vocês não depender de nada externo, mas você tem que ter esse movimento de introspecção íntima sem depender de nada, mas é importante também para muitas pessoas procurar um apoio externo. Então eu aconselho para vocês que participem de grupos espirituais, que encontrem pessoas acolhedoras em fraternidades, em centros espíritas, em centros de umbanda, em igrejas messiânicas, em grupos de reiki. Busque orientação de pessoas que já passaram por esse processo de despertar espiritual antes, e na verdade não que passaram, elas estão passando até hoje, mas tem um pouquinho mais de experiência, tá? Então, conversar sobre suas experiências pode trazer mais clareza e mais força nesse processo emocional que é o despertar espiritual. Além de você integrar várias vivências, isso é muito importante, a troca. Então, nesse processo de despertar, é muito importante que você tenha contato com outras pessoas para que você consiga alinhar a experiência delas, no sentido assim, comparar a experiência da outra pessoa com a tua. Porque às vezes isso vai contribuir muito na tua jornada. Ela pode ter passado por algo muito parecido e aquilo vai te acrescentar de alguma forma. Beleza? Então, busquem ajuda, busquem orientação, busquem conversar com amigos, busquem trocar vídeos, trocar informações, trocar livros, tudo que seja importante nessa busca do despertar espiritual é muito legal. E principalmente trocar experiência. Alguém que já esteja mais tempo nesse processo certamente já passou por algo parecido com o que você está passando agora. Beleza? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a questão do despertar espiritual, principalmente do início do despertar, que é ali o alicerce, a base que está no chakra raiz, fazendo um pequeno merchan, clica no link fixado ali nos comentários que você vai ter um link para o meu curso, e ali quem tiver interesse pode adquirir o curso, que vai ter um panorama muito legal ali, que a gente trabalha conteúdo dos chakras, principalmente do chakra raiz, no sentido de ancoragem, de enraizamento, de alicerce, mas a gente vai ver a parte simbólica, animal de poder, vamos ver yantra, tem meditações guiadas, tem exercícios de PNL que são importantes para que você mude o seu padrão mental, tentando trabalhar os medos, desbloqueando alguns obstáculos. Mas é isso, não vou me estender muito, já me estendi. Como eu sempre digo para vocês, muito obrigado e namastê.